Oi gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de janeiro. Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, né, mas estamos aqui finalmente já no meio de fevereiro falando sobre janeiro, mas vamos lá, o primeiro vídeo de lidos do mês, do ano. O primeiro livro que eu terminei de ler em 2023 foi O Chalé no Fim do Mundo. E eu li esse livro, ele não estava no meu planejamento ler ele tão rápido, mas é porque agora em fevereiro ia lançar o filme Batem a Porta no cinema. Um filme que é baseado nesse livro e ainda por cima é do diretor M. Night Shyamalan, que é um dos meus diretores favoritos. Eu adoro os filmes do Shyamalan, muita gente não gosta, mas eu adoro. Então eu preciso ver Batem a Porta. Acontece que eu li esse livro pensando assim, vou fazer um vídeo comparando livro versus filme e tal. Só que assim, já tô postando esse vídeo aqui no mês de fevereiro e eu ainda não vi o filme. O filme tá saindo do cinema, não consegui ir no cinema. Não sei. Me digam aqui nos comentários, vale a pena um vídeo muito tarde sobre Batem a Porta versus Chalé do Fim do Mundo? Porque todo mundo já postou vídeo de Batem a Porta. Inclusive eu vi alguns e fiquei meio assim, ai meu Deus, será que ficou bom ou não? Porque a maioria dos vídeos que eu vi sobre Batem a Porta fala do filme, mas dizem, ah, mas eu não li o livro, não sei. Aí, né? Enfim. Bom, me digam aqui se vocês ainda querem ver esse vídeo, porque eu ainda vou ter que ir atrás do filme, porque tá saindo do cinema. Enfim. O Chalé no Fim do Mundo, então, ele conta a história de uma família que é dois homens gays casados, que tem uma filhinha asiática adotada, e eles estão num chalé. Um chalé pra descansar, pra ficar longe de tudo e tal. Porém, chega então 4 pessoas estranhas nesse chalé. E essas 4 pessoas que chegam estranhas, elas obrigam essas pessoas a tomar umas decisões. Que eu não vou explicar para não dar spoiler. É um pouco complicado de dar uma sinopse, porque, tipo assim, a sinopse do livro, ela já acontece nas primeiras páginas. E o livro se arrasta nessa mesma história durante todo o livro. O livro se arrasta nessa mesma história durante todo o livro. Então, assim, a partir do momento que essas pessoas chegam no chalé, eles ficam falando sobre esse mesmo assunto até o final, entende? Então o livro é curto, porque realmente ele foca só nessa coisa. A gente conhece um pouco da vida dos personagens fora daquele chalé, com um pouco de flashbacks do passado, mas da família. Não tanto das pessoas que chegaram no chalé. A gente até tem um pouco, mas aí a gente até fica em dúvida, porque como a visão não é deles, será que isso é verdade? E eu acho que essas coisas instigam o que está acontecendo aqui no livro. A gente fica muito em dúvida de o que é verdade, se essas pessoas estão falando a verdade ou não. E aí a gente fica, será que eles estão falando a verdade? Se eles estiverem mentindo, o que fazer? E se eles estiverem falando a verdade, vale a pena fazer o que eles estão pedindo ou não vale, né? E eu esperava um final bem dúbio. E apesar de isso ser um final aberto, eu queria eu queria ter essa dúvida mais explícita, né? Porque é a questão do livro, é tu ter essa dúvida. Parece que eu tô falando uma abobrinha, não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando aqui. Mas a questão é, eu gostei do livro inteiro, porque eu fiquei bem investida no que tava acontecendo. Eu acho que talvez tenha algumas pessoas que não vão ficar tão investidas quanto eu fiquei. Só que o final me desceu o quadrado. E por isso, eu acabei dando 4,5 estrelas, simplesmente por causa do final. O final foi aberto, mas não foi meio a meio como eu queria. Eu sei que eu não tenho que querer bosta nenhuma, mas vocês lendo, acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Eu acho que ficou faltando ali alguma coisa. E se vocês viram a minha avaliação de estrelas, meu vídeo sobre como eu avaliei as estrelas, 4,5 estrelas é exatamente isso. Gostei de tudo, mas tem alguma coisinha faltando. E foi pra mim no fim do livro. Mas eu amei fazer essa leitura, eu li super rápido e era uma coisa que eu tava precisando pra começar 2023 com o pé direito. Eu vou falar rapidamente que eu li Ao Paraíso, da Rani Anagihara, porque foi o livro que eu mais li durante o mês de janeiro, né? Porque ele é muito grande, então eu tava lendo durante todo o mês de janeiro sem parar, mas eu não terminei de ler ele em janeiro. Então eu vou trazer pra vocês na leitura de fevereiro. E se vocês tiverem interesse, coloquem aqui embaixo, eu faço uma resenha sobre ele. Outro livro que eu dei 4,5 estrelas em janeiro foi Jane Eyre.
E esse é um dos meus clássicos favoritos da vida. Parece estranho dizer que é um dos meus clássicos favoritos da vida, sendo que eu dei 4,5 estrelas, mas eu digo assim, no sentido dos clássicos. Todos os clássicos que eu li, eu sinto que às vezes o clássico não é muito pra mim. Eu fico assim, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, essa escrita, ou sei lá, sempre tem alguma coisinha que eu fico pensando se é tudo isso, né? Mas eu tenho alguns favoritos e eu acho que Jane Eyre pode entrar nessa lista, mesmo ela não tendo sido um livro favorito pra mim. Deu pra entender? Eu acho que hoje eu tô meio enrolada pra falar. Eu li Jane Eyre com a Rô, do canal Biblioteca da Rô, que ela fez uma leitura conjunta. E a gente leu, então, todos juntos, fazendo as metinhas direitinho, bonitinho. E o que me fez dar 4,5 estrelas? O final. Esse mês eu tava com os final, né? Enfim. Por quê? Porque a Jane, pra mim, foi uma personagem maravilhosa. Durante 3/4 do livro, ela foi maravilhosa, tá? E ela é uma personagem forte, feminista, à frente do seu tempo. Só que pra quem não sabe, o que é esse livro aqui? A Jane Eyre é uma órfã, tá? E ela mora com a tia quando ela é criança. Depois que os pais morreram, ela foi morar com esse tio, que é irmão da mãe. E aí o tio morre também. Então, na verdade, não tem nenhum parente de sangue ali com ela. Talvez os primos, né, por terem um pouco do sangue do pai, assim. Mas essa tia que é responsável por ela não é nada dela, na verdade, né? E então ela não é bem tratada nessa casa. Então, aqui nós temos o romance de formação. Ela vai contar desde a infância dela, esse perrengue que ela passou com essa família, que na verdade não queria ela ali. Aí ela vai para uma escola interna, ela estuda, e ela vai trabalhar depois numa casa de família. Então vai contando toda a história da Jane Eyre, o que moldou o comportamento dela e a personalidade dela. Um pouco é de personalidade dela, um pouco é sobre tudo o que ela teve que passar e o como ela conseguiu manter aquela autoestima dela, aqueles valores dela, sempre fortes com ela. Então, ela não aceita desaforo. Ela não leva desaforo para casa, ela luta pelas coisas que ela quer e pelas coisas que ela acredita. E isso é o forte do livro para mim. É a Jane Eyre, o título do livro é Jane Eyre. Então ela é o ponto forte desse livro. Acontece que nós temos um romance aqui, até aí tudo bem. Inclusive, até certo ponto do livro, eu estava torcendo por esse romance, mesmo sendo pessoas com defeitos, gente como a gente, entendeu? Eu tava passando pano para muitas atitudes. E aí acontece que no final eu achei que a Jane Eyre, ela pecou fortemente contra ela própria. Porque durante o livro inteiro, ela foi forte nos seus princípios. E no final, ela deu uma derrapada monstra pra mim. Tem gente que acha que isso não foi suficiente pra baixar a nota do livro, eu respeito. Tem gente que achou que tudo bem também, né? Mesmo que gostou, talvez, da decisão. Eu não vou falar sobre o par romântico da Jane Eyre, porque eu acho que ele tem altos e baixos. Tem momentos que passei pano sim, não me arrependo. Tem outras horas que não passei pano, mas, sei lá, fez parte do personagem. Agora, o que a Jane Eyre faz no final, pra mim, não fez parte do personagem. Pra mim, quebrou uma magia. Então, eu tirei meia estrela desse livro. E do jeito que eu tô falando aqui, talvez eu pudesse tirar uma estrela inteira, porque eu tô sentindo aqui uma raiva borbulhando. Que eu tava um pouco incrustada. Vou ver. Deixa eu ver aqui minha avaliação de estrelas aqui pra eu pensar. Não, eu acho que eu vou deixar com as estrelas. É porque eu realmente adorei. Mas tem algo faltando. Então é isso. Amo Jane Eyre. Recomendo a todos. É um ótimo clássico onde começar. Quem não lê clássicos. Enfim. Charlotte Brontë é perfeita. Ela deu uma errada, mas quem não erra? Não é? Passo pano pra Charlotte também. Eu também estou lendo esse mês, falando, né, de coisas que eu tô lendo e não terminei, Grandes Esperanças, que é a leitura conjunta do Burberry da LX dos meses de janeiro e fevereiro, porque como é calhamaço, a gente leu nos 2 meses. A gente está lendo, né, no caso. Em janeiro, eu li todas as metas propostas certinha, agora em fevereiro eu tô um pouco atrasada e tenho que dar uma corrida contra o tempo, mas então nas leituras de fevereiro eu conto pra vocês o que eu achei de Grandes Esperanças. Já tenho algumas opiniões formadas, mas não darei spoilers pra vocês, mas tem só esse spoiler de livros do futuro. E, por último, a minha última leitura, então, de janeiro, foi Pássaro Branco, da R.J. Palácio.
Volto aqui, então, em 2023 com essa minha ideia de ler uma HQ por mês, ou HQ, ou mangá, né? Só que eu acho que eu não vou ter HQ pro ano inteiro. Mas existem problemas meus, né? Enfim, Pássaro Branco eu ganhei do meu querido amigo Alisson, né? E o Alisson disse assim, ó, prepara o lencinho. Extraordinário, né? É um livro que tu prepara lencinho. Og e Eu é um livro de preparar lencinho. E Pássaro Branco ainda está inserido nesse mundo do extraordinário. Por quê? Aqui nós temos a história da avó do Julien. Se vocês leram Extraordinário, pra quem não sabe, o que eu tô falando aqui, ó. Extraordinário fala do Og, que é um menino que tem uma deformidade facial causada por uma doença genética aí, que faz ele passar por dezenas de cirurgias plásticas tentando arrumar o rosto dele. E não só assim, arrumado, tipo, pra ficar certinho, pra parecer uma criança normal, assim, uma criança... eu não sei falar as coisas, gente. Talvez eu fale alguma coisa errada que me perdoe e me corrija. Mas é pra poder mesmo, tipo, assim, respirar direito, ouvir direito, enfim, ele tem que fazer várias cirurgias. Então, o rosto dele, a pessoa percebe que tem alguma coisa ali, né, de cara. E ele passa um perrengue ali pra viver, não é nem de ir na escola. O Extraordinário fala de quando o Og decide que ele vai ir pra escola, porque até então ele estudava em casa, e ele já passava por dificuldades até de caminhar na rua, o jeito dos olhares das pessoas. E, obviamente, chegando na escola não vai ser diferente. Ele passa muitos perrengues e tem o Julien, que pratica um bullying com ele. Mas a gente já tem uma visão diferente do Julien no segundo livro, que é Og e Eu, que tem um capítulo extra para alguns personagens que passam na vida do Og. E tu dá uma entendida no Julien, justifica bullying. A gente nunca vai defender um bullying, né? Mas a gente entende um pouco o que aconteceu, porque de toda forma ele é criança, o Julien também, né? Então, de algum lugar vem isso. E aqui, então, em Pássaro Branco, esse spin-off, digamos, nós vamos conhecer a história da avó do Julien. A avó do Julien passou pela Segunda Guerra Mundial, quando era jovem, e ela conheceu, inclusive, um menino que tinha um problema na perna. E ela contou pro Julien, provavelmente nessa época aí que ele teve problemas, né, na escola por causa do Og. E aí aqui ele pede para um trabalho da escola que a avó conte para ele essa história de novo. E é muito pesado para a avó, mas ela resolve sim contar detalhadamente. Então aqui nós temos esta HQ colorida maravilhosa sobre a avó do Julien e como que ela passou pela Segunda Guerra Mundial na juventude dela e quem a ajudou e o que aconteceu. É muito emocionante. Se você quer chorar em posição fetal, leia Pássaro Branco. Mas não é uma posição fetal no sentido de que vai te deixar mal. É uma posição fetal, assim, um choro bonito, um choro de emoção, um choro, às vezes, de felicidade, às vezes de tristeza, mas com uma beleza, sabe? Sabe aquele choro, a tristeza bonita? É difícil de explicar, né? Mas, assim, uma pessoa morreu, mas ela fez tanto bem na vida, por exemplo, sabe? Não um choro de desespero porque a pessoa está sofrendo, porque ela está sendo maltratada, porque ela está sendo torturada. Não é esse choro de desespero, é um choro, assim, de entender a importância que uma pessoa passa na tua vida. Um choro depois, no final, assim, de alívio. Enfim, tem muitas partes bonitas nesse livro. Eu chorei, sim. Não foi assim, oh, meu Deus, já chorei mais. Mas eu dei 5 estrelas e eu favoritei. É lindíssimo. Inclusive, lembrei muito de Maus, né? A HQ Maus, que também passa na Segunda Guerra, que ela é de chorar, mas pelo esse outro lado. Do triste, do pesado, do sofrido. Então, assim, escolha. Se quer quer chorar, mas um chorar emocionante, um chorar do coração, Pássaro Branco. Quer chorar, mas eu quero entender o que aquela gente sofreu, Maus, tá? Os dois vão falar a realidade do que foi a Segunda Guerra, de formas um pouquinho diferentes, mas os dois são 5 estrelas favoritados e os dois você vai precisar de lenços. É isso então, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem o que vocês leram em janeiro e qual foi o favorito e o pior do mês. Eu quero saber. E eu espero vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Beijo. Tchau. Defeito. O defeito? Tá certo pra falar isso? Não sei, acho que não, né? Ih, meu livro molhou. A minha